Estamos de volta aqui na matéria de ética. Se você chegou até aqui, parabéns, você é guerreiro. Espero que tenha compreendido o que já vimos nas aulas passadas, nos últimos blocos. Estamos caminhando para o final. Siga firme. Vamos finalizar aí o Código de Ética e Conduta dos servidores e da alta administração. Mais uma vez, essa matéria, tenho certeza que vai ser aquele ponto que vai te colocar dentro das vagas. Não desista, siga firme e vamos lá. Meu nome é Igor Silveira, para quem está chegando agora, policial penal aqui no estado de Goiás, formado em Direito e Filosofia. Então vamos lá para a nossa aula, continuando. Quem é competente para o processamento? Então, nós vimos a quem devemos reportar a violação, que é o titular do órgão de origem e de lotação, ou, se ele tiver à disposição, ao órgão de origem lá do servidor. Se ele for servidor municipal, ao órgão lá da prefeitura. Vimos também quem vai apurar. Não é o titular do órgão, apesar de ter que comunicar para ele. Ele não é competente, não é ele que vai apurar. Nós temos a Câmara para fazer essa apuração, a Câmara de Compliance do Conselho de Governo. Ela pode agir tanto de ofício, nós vimos que ela pode agir tanto de ofício quanto baseado em denúncias, e também não proíbe a apuração por outras instâncias. Então, quem compete agora para o processamento? Então, chegou lá na Câmara de Compliance. Ela vai olhar quem que violou, se foi servidor ou se foi integrante da alta administração. Quem que é integrante da alta administração? Nós vamos ver lá, que é presidente de órgão, secretário de Estado, ou quem não está sujeito ao Estatuto de Servidor Público. Então, ela chegou lá que o servidor violou o Código de Ética. Teve a violação, ela chegou lá na Câmara de Compliance do Conselho de Governo, e quem que vai processar? É a própria Câmara? Vamos ver aqui a circunstância que o artigo 7º nos traz. A Câmara de Compliance do Conselho de Governo poderá, por que eu coloquei maior assim? Porque a banca pode colocar deverá, mas não é deverá, é poderá, se valer dos comitês setoriais de compliance público, dos diversos órgãos da administração direta, das autarquias e das fundações, para apuração de processos relativos a possíveis condutas de violação desse código, ressalvados os casos em que envolver integrantes da alta administração cuja competência é exclusiva da Câmara. Olha só. Poderá se valer dos comitês setoriais de compliance público. O que é importante aqui? Ressalvado. Então, a Câmara de Compliance, no lugar dela processar, for responsável pelo processamento dessa violação, dessa apuração, ela pode se valer, ela pode pedir lá, solicitar que o comitê setoriais de compliance público faça esse processamento. Os órgãos do Estado têm esses setores de compliance. Esse compliance aí é para melhorar a gestão dos órgãos públicos. Tá? Existe uma pontuação, então os órgãos do Estado têm, a Polícia Penal tem um setor de compliance. Então a Câmara pode solicitar lá que esse setor de compliance passe o processamento dessa violação. Mas eles podem processar somente se for servidor. Tá? Se for membro da alta, se for integrante da alta administração pública, aí não vai ser o comitê, tá? Não vai ser essa setorial de compliance, vai ser a Câmara. A Câmara é obrigada a processar quando for integrante da alta administração. É isso que o artigo 7º está dizendo aqui para a gente. O que o parágrafo único está falando? Ainda não haja comitê setorial de compliance público instalado em órgão estadual,
a Câmara de Compliance do Conselho de Governo poderá requisitar a apuração para a comissão de ética específica instituída no respectivo órgão. Olha aqui, ó, requisitar é pedir? Não, requisitar é uma ordem, né? Só que escrita e falada de uma maneira diferente. Isso é uma ordem. Então, quando não houver esse comitê setorial, a Câmara de Compliance vai requisitar a comissão de ética. Tá? Quando não tiver essa setorial, a Câmara vai requisitar o comitê de ética. Então, só prestar atenção. Quem que violou? Presta atenção lá na questão. Quem violou? Foi um servidor? Então, pode ser qualquer um. Pode ser o comitê de compliance, a comissão de ética. Mas se for integrante da alta administração, presta atenção no sujeito. Se for da alta administração, somente a Câmara de Compliance do Conselho de Governo. Então, aqui eu trouxe um resumo para você memorizar. Resumindo, servidores, Câmara de Compliance do Conselho de Governo e comitês setoriais de compliance público. Ou, como vimos também, o comitê de ética, tá? O conselho de ética do órgão. Integrantes da alta administração, somente a Câmara de Compliance do Conselho de Governo. Viu? Tranquilo? É servidor? Pode ser Câmara de Compliance, pode ser o comitê de compliance, pode ser a comissão de ética. Agora, se for a alta administração, somente a Câmara de Compliance do Conselho de Governo. Fechou? Entendeu? Perfeito. Será que você entendeu mesmo? Olha essa questão aí, ó. Instituto OCP, Analista de Gestão Governamental, CA de Goiás, concurso desse 2022. Sobre o Código de Ética, julguem o item. Ó, então quer dizer que o concurso desse ano já trouxe o novo código, lá no concurso da SEAD. Resolve aí a questão. Resolve a questão. Colocar, né, professor, para resolver. As possíveis condutas de violação desse código serão apuradas pela Câmara de Compliance do Conselho de Governo? E aí? E aí? Certo, né? As possíveis condutas de violação desse código serão apuradas pela Câmara de Compliance do Conselho de Governo. Sempre que a questão trazer só a Câmara de Compliance, está perfeito, tá? Porque ela vai apurar em qualquer circunstância. Podendo, caso for servidor, não integrante da alta administração, ela pode delegar, pode requisitar tanto ao setorial de compliance do órgão quanto ao comitê de ética. Mas em toda circunstância, a Câmara de Compliance pode agir. Eu trouxe aí o artigo 6º, acabamos de ver, que será a Câmara de Compliance do Conselho de Governo. De ofício, lembrando mais uma vez, pode ser de ofício ou provocado, né? Ela vai resultar em apenas 2 punições, que é a censura ética ou recomendação sobre a conduta adequada, sem prejuízo de apuração em outras instâncias, tá? Guarda isso aí. Mais uma questão aí. Resolve. E aí, conseguiu? A Câmara de Compliance do Conselho de Governo poderá se valer dos comitês setoriais de compliance público dos diversos órgãos da administração direta, das autarquias e das fundações. Espera aí, vai pausando na hora de
de resolver a questão, resolve devagar. A Câmara poderá se valer dos comitês setoriais de compliance público dos diversos órgãos? A gente viu que pode. Ela pode requisitar que esses setoriais façam o processamento dos autos. Mas de quais órgãos? Da administração direta? Vimos que pode. Das autarquias e das fundações públicas? E aí? Também está correto, né? Se ela tivesse falando de administração direta e indireta, aí estaria errado. Então, até aqui está correto. Para apuração de processos relativos a possíveis condutas de violação desse código. Perfeito. Incluindo os casos que envolverem integrantes da alta administração. Então, aqui está falando que a conduta envolveu um integrante da alta administração. Mas a questão está me falando que a Câmara, que é responsável pelo processamento, poderá se valer dos comitês setoriais para processar um integrante da alta administração. Pode. A Câmara pode delegar, pode requisitar que um comitê setorial processe um integrante da alta administração? Claro que não. Claro que não. Olha aí, ó. Claro que não. Está errado. Os casos que envolverem, aqui, ó, no finalzinho do artigo 7º, os casos que envolverem integrantes da alta administração, cuja competência é exclusiva da Câmara. Olha aí, ó. Integrantes da alta administração, competência exclusiva da Câmara. Não caia nessa, tá? Vamos para a próxima? A OCP, ó, Instituto OCP, Analista de Gestão Governamental, concurso bom, CA de Goiás, 2022. Sobre o Código de Ética, julgue o item. Os processos decorrentes da violação do presente código classificam-se como públicos. Pensa. Os processos decorrentes da violação do presente código classificam-se como públicos. Os processos de violação do Código de Ética são públicos? Não são públicos. São sigilosos? Também não. São restritos? Também não. É o que então, professor? Reservados. Olha lá, ó. Reservados. Está errado. Vou escrever aqui, ó. Reservados. Então, os processos decorrentes da violação do presente código classificam-se como reservados. Que está errado. Não são públicos, são reservados. E pautam-se pelas determinações gerais da Lei Estadual 13.800. Que é essa Lei 13.800? Eu falei para vocês, é a lei dos processos administrativos. Então, todo processo administrativo do Estado de Goiás deverá seguir essa Lei 13.800, a não ser que exista uma lei específica para tratar daquele processamento. Show? Quem está sujeito ao Código de Ética? Quem está sujeito ao Código de Ética? Quem está sujeito? Primeira coisa que tem, o ponto, né, que nós temos que compreender. O cumprimento é obrigatório, tá? Aqui para você, cumprimento é obrigatório por todos os ocupantes de cargos, empregos e funções públicas. Então, quem que é obrigado? Quem ocupa cargo, seja efetivo ou comissionado, empregados públicos e quem ocupa funções públicas. Também no que couber, pelos servidores que não sejam de carreira da administração pública estadual, mas se encontrem em exercício em unidades administrativas do Estado. Então, o primeiro ponto aqui, pelos servidores que não sejam de carreira da administração pública estadual, mas que se encontrem em exercício em unidades administrativas do Estado. Foi aquilo que eu falei para você. O servidor, você vai se deparar quando entrar no serviço público,
vai ter servidor da prefeitura trabalhando em órgão do Estado. Ele está à disposição do Estado de Goiás. Então, vai valer esse código para ele? Vai. Se ele está prestando serviço no Estado, ele vai estar submetido ao código de ética, tá? E se ele viola? Vou comunicar a quem? Ao órgão de origem dele. No bloco passado. Vou comunicar essa violação ao órgão de origem. Fechou? Pelos estagiários, olha, então servidores que não sejam de carreira, pelos estagiários que prestam serviço na administração pública estadual, devendo o servidor responsável pelo educando assegurar sua ciência. Ó, vimos dois, servidor que não é de carreira do Estado. Segundo, estagiário. Tem uma observação aí. O estagiário ele tem que tomar ciência do código, tá? Aqui fala, ó, devendo o servidor responsável pelo educando assegurar sua ciência. Então, o servidor responsável pelo educando, responsável pelo estagiário. A lei não está falando que é o chefe do departamento onde o estagiário trabalha. Cuidado com esse detalhe. Quem tem que dar ciência ao estagiário é o servidor responsável por ele. E o responsável pelo estagiário é o chefe do departamento? Nem sempre. Às vezes você, como servidor lá do departamento, seu chefe te designa como responsável pelos estagiários. Então, é sua atribuição de dar ciência a eles sobre esse código. Pelos terceirizados e por outros prestadores de serviços. Então, através de licitação e outros modos de contratação, pelos outros modos de contratação, esse pessoal também fica sujeito ao código de ética. Mas tem um detalhe aqui também. Como lá no estagiário, o servidor responsável precisa dar ciência ao código para o estagiário, aqui, nos terceirizados, prestadores de serviço, é preciso que conste lá no edital, né? Tem um edital para contratá-los, e quando a administração, quando essa empresa ganha a licitação, que é feito o contrato entre a administração e a empresa, é preciso que no contrato celebrado conste essa obrigatoriedade. É necessário que conste no contrato. E, através do contrato, você está dando ciência ao prestador e ao terceirizado. Beleza? Então, nós temos, além, ó, já vimos aqui, que nós temos várias pessoas que são obrigadas a seguir esse código. Os ocupantes de cargos, empregos e funções públicas, os servidores que não pertencem à administração pública estadual, ou seja, eles são servidores, por exemplo, da prefeitura, são servidores da União, mas que estão trabalhando no estado de Goiás, né, em órgão estadual, pelos estagiários, pelos terceirizados e por outros prestadores de serviço. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já falamos de 6. Dentre esses 6, 2 temos que observar que o estagiário precisa da ciência, que o responsável por ele dê ciência, e o terceirizado prestador de serviço que conste no edital e no contrato que foi estabelecido, foi celebrado entre o Estado e o contratado. Quem que é, então, os integrantes da alta administração? Alta administração. Quem é esse pessoal? Vou lhe dizer agora. São os secretários de estados, secretários, ou equivalentes, tá? Existe alguns cargos no Estado, por exemplo, Procurador-Geral do Estado. O Procurador-Geral do Estado, o seu cargo equipara-se ao de secretário de Estado. Tá? É um secretário de Estado? Não. Mas o seu cargo é equiparado a de secretário. Então, baseado aqui no inciso primeiro, que são os equivalentes aqui, ó, também se enquadra, por exemplo, o Procurador do Estado. Beleza? No âmbito da administração direta, bem como titulares de unidades administrativas, a eles diretamente vinculados. Então, aqui, na segurança pública, no inciso primeiro, quem que se enquadra? Quem que se enquadra? Nós temos secretário de Estado, vamos pôr aqui o SSP, vamos pôr na nossa
Nosso lado aqui, que é a Secretaria de Segurança Pública. Seus equivalentes hierárquicos seria, por exemplo, o subsecretário de Segurança Pública. No âmbito da administração direta, bem como titulares de unidades administrativas a eles, diretamente vinculados. Quem que é vinculado à SSP? Nós temos a PCGO, nós temos a PMGO, nós temos a Polícia Penal de Goiás, temos a Superintendente de Polícia Técnica Científica, nós temos o PROCON, são diversos órgãos ligados aqui à Secretaria de Estado. Então, os titulares desses órgãos aqui também são considerados integrantes da alta administração. Beleza? Segundo, presidentes e seus equivalentes. Vou pegar aqui o marca-texto. Presidentes e seus equivalentes hierárquicos no âmbito da administração autárquica e fundacional. São presidentes das autarquias e das fundações, bem como titulares de unidades administrativas a eles diretamente vinculadas. Então, vamos com um exemplo aqui. Quais são os presidentes? Fala aí, alguma autarquia ou fundação no estado de Goiás? Nós temos Detran, nós temos o EG, e outra aí que você se recordar. Temos a GR, Codego, temos outros aí. Codego. Muito ruim. Codego. Caneta. Deu certo. Temos aí a terceira também. Então, são três. A legislação nos traz três secretários, seus equivalentes e subordinados, né, dos órgãos ligados a ele, presidentes e ocupantes de cargo em provimento em comissão, diretamente vinculados ao governador e ao vice-governador. Esse é o detalhe, hein? Ligado diretamente ao governador e ao vice-governador, tá? Então, aqui, ó, uma cautela, não é qualquer comissionado. Sabemos que tem diversos cargos em comissão do Estado, na Prefeitura, na União, todos os órgãos públicos. Mas aqui, que a lei está falando, são aqueles vinculados diretamente ao governador e ao vice-governador, que são os assessores, por exemplo. Né? Nós temos assessores especiais, que prestam serviço direto ao governador, que auxilia nas demandas do governo. Né? Então, é esse aqui que a legislação está falando. Essa cautela aí. Mais essa atenção quando for resolver a questão. Então, a gente falou dos obrigatórios e agora facultada. A quem não é obrigado a seguir esse código? As empresas públicas, as sociedades de economia mistas e suas subsidiárias. Então, lembra que eu falei que não é a administração pública indireta que é obrigada a seguir esse código, somente as autarquias e as fundações? E eu falei, uai, cadê as sociedades e as empresas? Então, aqui, a elas é facultada a seguir esse código, tá? Então, não é obrigatório as empresas públicas nem a sociedade de economia mista. Então, resumindo aqui tudo que a gente falou, o cumprimento obrigatório. Vou pôr até aqui em destaque para você compreender. Cumprimento obrigatório. Quem é? Lê. Servidores em sentido amplo. Sou eu. É você daqui a um tempo. Servidores à disposição do Estado. Ou seja, aquele servidor municipal, servidor federal, que está trabalhando em um órgão do Estado, à disposição. Estagiários. Aí você coloca aqui, ó, uma observação. O estagiário ele tem que ser cientificado pelo responsável dele. E lembrando, responsável do estagiário
Às vezes pode não ser o chefe do departamento, pode ser designado qualquer servidor para ser responsável pelo estagiário. Terceirizados e prestadores de serviço, devendo ter ciência prévia ciência. Como que é? No edital lá, que vai chamar o pessoal para concorrer, e no contrato. Beleza? Então, essa ciência aqui vai ser principalmente no contrato, mas a lei, o decreto nos traz esses dois instrumentos, tá? E aos integrantes da alta administração. Fechou? Então, a esses, nós temos 5. É obrigatório a esses 5 aqui. E facultativo a quem? Lê aí, facultativo a quem? Ficou melhor assim, né? Bem resumido para você. Facultativo às empresas públicas e à sociedade de economia mista e suas subsidiárias pertencentes ao Estado de Goiás. Tá? Então, essas duas aqui é facultativo. Pode adotar ou não. Vou encerrar esse bloco aqui com vocês e no próximo bloco nós vamos continuar falando sobre o Código de Ética e Conduta dos Servidores e da Alta Administração do Estado de Goiás. Não saia, permaneça, estamos chegando ao final, logo, logo, acaba. Você está firme, parabéns. A chance de você estar na frente do restante dos concorrentes, pode ter certeza, é muito grande. Forte abraço, bora!